É possível reduzir o intervalo entre a jornada para menos de 1 hora? Meu nome é Eduarda Nunes, eu sou advogada trabalhista e o assunto de hoje é intervalo entre a jornada. Bom, o intervalo entre a jornada é aquele descanso obrigatoriamente concedido ao empregado para que durante a sua jornada ele consiga descansar, fazer suas refeições antes de finalizar o seu dia de trabalho. Segundo o artigo 71 da CLT, para jornadas de trabalho superiores a 4 horas, é obrigatório um intervalo de, no mínimo, 15 minutos. E para jornadas de 6 horas, é obrigatório que o intervalo seja de, no mínimo, 1 hora. Mas o que muito se pergunta é, será que é possível reduzir esse horário de intervalo para que o empregado possa chegar um pouco mais tarde na empresa ou possa ir um pouco mais cedo para casa? Bom, apesar de a CLT prever essa obrigatoriedade de intervalo de no mínimo 1 hora para jornadas superiores a 6 horas, ela também prevê uma brecha, e essa brecha são os acordos e convenções coletivas de trabalho. Lá no artigo 611-A da CLT, ela diz que os acordos e convenções coletivas terão prevalência sobre a lei quando versarem sobre, e lá no inciso 3 ela fala, redução no intervalo entre a jornada, desde que respeitados o intervalo mínimo de 30 minutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando houver, num caso concreto, uma lei tratando do intervalo entre a jornada, no caso a CLT, mas também exista um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho falando sobre o mesmo tema, vai prevalecer o que tiver previsto na norma coletiva. Então, é plenamente possível sim reduzir esse intervalo entre a jornada para menos de 1 hora, desde que tenha no mínimo 30 minutos. O que é preciso para fazer isso? Bom, para poder aderir a esse intervalo reduzido, a empresa precisará procurar o sindicato respectivo da categoria, tanto o sindicato dos empregados quanto dos empregadores, informar o seu interesse em elaborar um acordo coletivo de trabalho. Nesse caso, o sindicato vai analisar a empresa, vai verificar se naquele caso é possível fazer essa redução. Muitas vezes o sindicato verifica se a empresa possui um refeitório, possui um local adequado para que o empregado faça suas refeições, mas em alguns casos eles acabam nem pedindo nada. O sindicato pede para que a empresa e os empregados assinem e depois homologa no Ministério do Trabalho. Mas é muito importante que esse intervalo reduzido seja concedido somente após a homologação. É muito importante que esse intervalo reduzido seja concedido somente após a homologação no Ministério do Trabalho e não antes. Porque se a empresa diminuir esse intervalo antes desse acordo estar devidamente homologado, ela pode ter que pagar esses minutos reduzidos, suprimidos, em dobro. Então é muito importante, antes de tomar qualquer decisão, sempre consultar um profissional especialista de sua confiança para que, além de te informar, ele também te deixe a par de todas as implicações jurídicas.